Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat. Eu quero, como sempre, oferecer a vocês pérolas da sabedoria judaica. No Brasil, assim como em toda a diáspora, nós vamos fazer a leitura da Parashá Kedoshim. Mas aqui em Israel nós fizemos a leitura dessa porção semanal da Torá na semana passada, no Shabat passado, e vamos ler agora Emor. Mas eu quero oferecer a vocês um pouco da sabedoria contida na Parashá Kedoshim. Quero dedicar o mérito desse estudo de Torá, pronta recuperação, Refuah Shelemah, Ayam Maya Bukarubi. Está escrito na Parashá Kedoshim, Vaikra 19:11, não furtareis, não enganareis e não mentireis, cada um a seu companheiro. Os conceitos na Torá, vocês já sabem, quase sempre se afastam do senso comum consagrado, sobretudo no Ocidente. Enganar aqui tem o sentido de ocultar. E a Torá proíbe que roubemos, sobretudo que roubemos o quê? O entendimento, o intelecto, o pensamento. Para isso, os nossos sábios, inclusive, consagraram o conceito, Gnivá Da'at, roubar o entendimento. Enganar uma pessoa é absolutamente proibido na Torá. E nós podemos fazer isso de muitas formas. Você pode enganar uma pessoa simplesmente mentindo para ela, mas você também pode ocultar a verdade. Ou você pode adornar o pavão de modo a mostrar a realidade de uma forma também oculta. E os nossos Rahamim nos ensinam que isso é proibido. Mas para que a gente possa entender melhor, né, a reflexão que a Torá nos oferece aqui nessa Parashá, me permito contar uma breve história que vai elucidar o tema. Porque muitos de vocês devem estar pensando, bom, ele já encerrou a discussão. A Torá diz que é proibido mentir, enganar, que é proibido furtar, roubar. Portanto, não há controvérsia a esse respeito. Mas não é tão simples quanto parece. Nada no judaísmo é simples. E a história que eu tenho para contar a vocês nessa manhã é do Rabino Silverstein. Ele nos conta, é um rabino dos Estados Unidos, nos conta, muitos anos atrás, que uma parcela grande da comunidade judaica passava por grandes dificuldades financeiras. E vocês sabem, o povo judeu tem essa característica, um povo misericordioso. Nós aprendemos desde criança a dar de tzedakah. Por isso é que em todo Israel você vai encontrar caixas de coleta nos supermercados, nos bancos, nos correios, em cada ponto de ônibus, em todas as instituições, que é a forma mais perfeita de tzedakah, no qual quem doa não sabe quem vai receber e quem recebe não sabe quem fez a doação. E foi decidido, então, realizar um evento para que se pudesse reunir, né, recursos, né, para que se pudesse coletar caridade. E assim foi feito. E muitas pessoas da nossa comunidade responderam à convocação dos rabinos, né, no evento, em que elas estavam ali, basicamente, para fazer de tzedakah. Nessa ocasião, em que se buscava juntar dinheiro para os pobres, muitos rabinos falavam palavras de Torá, naturalmente, para incentivar as pessoas a fazer de tzedakah e explicar para elas o significado que isso tem na teologia judaica e de todas as promessas que o Criador faz a todos aqueles que praticam atos de bondade. E depois que os rabinos terminaram, né, laboriosamente de explicar o entendimento da Torá a respeito do tema, sobe uma criança pequena, não mais de 8 anos de idade. Ela sobe no palco e ela tem uma aparência maltrapilha, ela está muito suja e ela aparentemente parece faminta. Ela se dirige às pessoas da plateia, né, que estavam ali acompanhando o evento, de uma forma muito chorosa, e ela, dessa forma, mobiliza o sentimento das pessoas, com um sentimento de lástima, que uma criança da nossa comunidade estivesse passando por aquela situação. E o menino, com muita fluidez, se dirige ao público, apesar de estar chorando, para falar da pobreza da família dele, da grande pobreza e das dificuldades, das carências que a família passava. Entre as coisas que o menino contou, ele disse que a mãe, todos os dias, ao final do dia, ia pegar o seu irmão mais novo no jardim de infância com uma finalidade de poder comer as sobras do que era dado a essas crianças no jardim de infância. O menino contava essa história com lágrimas nos olhos. A plateia escutava atentamente as palavras do menino, a história que ele contava. E eu não preciso dizer a vocês o óbvio. Os corações se abriram. Misericórdia
É a principal característica do nosso povo. E quando os corações se abriram, os bolsos também se abriram. E ao final do evento, haviam sido arrecadados mais de 100 mil dólares, o que é muito dinheiro, principalmente porque nós estamos falando de algo que aconteceu muitas décadas atrás. O evento tinha sido exitoso. Muitos recursos haviam sido arrecadados para dar em caridade aos mais pobres da nossa comunidade. Porém, passados alguns dias, no interior da nossa comunidade foi, tornado público o fato de que aquele menino era um ator, que ele havia atuado, havia interpretado aquele personagem com brilhantismo, de forma profissional, porque ele inclusive era um ator mirim do cinema, da televisão, mas ele não foi reconhecido, talvez pelas roupas que vestisse, talvez pela forma como se dirigiu à plateia. A história dele era real. Muitas crianças da nossa comunidade estavam passando por essa situação, mas ele mesmo não estava vivendo aquela realidade. Ele estava ali interpretando um personagem. Mas é preciso chamar a atenção de um fato importante aqui no meu relato. Dinheiro, todo o dinheiro arrecadado realmente era para os pobres. Não se tratava de um engodo no qual uma criança foi chamada para mentir para o público com a finalidade de enriquecer rabinos ou lideranças da nossa comunidade. O relato era autêntico e os recursos arrecadados tinham a finalidade de atender a nossa comunidade. Agora eu quero fazer a vocês uma pergunta, reflitam sobre isso, usem livremente o seu intelecto, vamos tentar pensar sobre isso. É permitido? A Torá sanciona, essa conduta, a Torá permite roubar o entendimento das pessoas para aumentar a tzedakah? Vou repetir mais uma vez a pergunta. A Torá permite, ocultar a verdade das pessoas para fazer com que elas doem mais dinheiro que vai ser utilizado para ajudar os mais pobres? É uma pergunta muito difícil de ser respondida e eu, evidentemente, devo recorrer à mais importante fonte da sabedoria judaica, o Talmud. Cada vez que vocês ouvirem alguém dizer que o Talmud é a sabedoria dos rabinos do povo judeu, saibam que essa pessoa é inimiga de Israel, é inimiga do povo judeu, é inimiga da Torá. O Talmud, a Guemará, naturalmente, é o debate realizado pelos rabinos para que nós possamos compreender as palavras do Criador, a lei, a Mishnah. Mas o Talmud foi recebido, são, enfim, as leis que Moshe Rabbeinu recebeu no Sinai e que o nosso povo depois, em duas ocasiões, na Babilônia, durante o exílio de 70 anos, escreveu o Talmud babilônico, o Talmud Bavli, e nesse mesmo período, judeus remanescentes ainda em Jerusalém escreveram o Talmud Yerushalmi. Essa fonte, essas duas fontes, são fontes da Torá oral, são as mais importantes. E está escrito no Talmud Yerushalmi, numa serra de Shekalim, que... Chega um pouco para cá porque o carro vai passar. Deixa ele passar. Está escrito no Talmud, numa serra de Shekalim, que o filho de Iri, o Rabino Yaakov, e o filho de Nachman, o Rabino Yitzhak, exerciam uma atividade muito importante na comunidade judaica. Que atividade era essa? Eles eram arrecadadores, eles arrecadavam recursos para que pudessem ser distribuídos, repartidos entre os mais pobres. Eles exerciam a função de gabai. A gente conhece bem essa função nas sinagogas, não é o rabino, mas uma pessoa importante naquela congregação, tem a responsabilidade de organizar os trabalhos na sinagoga, mas essa figura do gabai não existe só na sinagoga. No interior da nossa comunidade existem muitas pessoas que se dedicam a esse trabalho, de ir aos judeus que têm mais recursos e pedirem de tzedakah para ser distribuído justamente entre a parcela mais empobrecida da nossa comunidade. E esses rabinos, como nos relata o Talmud, eles costumavam recorrer a mentiras piedosas. Evidentemente que eles procuravam sensibilizar os judeus mais ricos a fazerem generosas doações. Aqui, mais uma vez, eu preciso dizer, eles não ficavam com esses recursos, não era a sua atividade profissional, eles se dedicavam a ajudar a nossa comunidade. É sempre importante lembrar disso. Meu relato é um relato no qual a idoneidade moral é o traço marcante de todos os envolvidos. A gente não está falando de ladrões, a gente não está falando de líderes religiosos
que usam a pobreza do nosso povo para enriquecer, para tomar o dinheiro daqueles que têm recursos. Isso, evidentemente, é absolutamente condenável. É preciso que você fale com a boca aquilo que o coração sente. Se não for assim, é uma mentira pura e simples. Isso é totalmente condenado pela Torá. Vamos deixar isso muito claro. Mas esses dois rabinos, como nos conta o Talmud Yerushalmi, arrecadavam recursos. E eles faziam isso contando mentiras piedosas, né? Sempre com a finalidade de aumentar a tzedakah. A Torá, como nós sabemos, condena a mentira. É o que está escrito. E vai Vaikra 19:11, como eu disse a vocês, não enganareis. E a forma de enganar, sobretudo para a Torá, é de roubar o entendimento. De impedir que a pessoa tenha clareza da verdade. Mas a Torá, apesar de condenar a mentira, é preciso lembrar de Aaron HaKohen, do irmão de Moshe Rabbeinu. Quando ele faleceu, o pranto pela sua perda, a dor, o choro, né, da nossa comunidade foi maior do que quando Moshe Rabbeinu morreu. A própria Torá nos diz isso. Por quê? Porque Aaron, né, ele era conhecido como alguém dedicado a Shalom, né, a paz no interior da nossa comunidade. Então, quando dois judeus estavam brigando entre si, e esse conflito havia chegado num nível de rivalidade muito grande, Aaron procurava cada uma das partes envolvidas e dizia para ela: olha, fulano de tal está arrependido do que disse a você, ele gosta muito de você, ele quer, dizia ambos a mesma história, ele quer te encontrar e te abraçar e restabelecer, né, a amizade que deve haver entre dois judeus. Aaron fez isso muitas vezes. A Torá nos ensina isso. E ele tinha imenso êxito. Ele conseguiu fazer isso entre maridos, esposas, entre irmãos, entre tios, entre pessoas do nosso povo, de todos os tipos, perfis. Era um homem que se dedicava, né? Foi o sumo sacerdote do Mishkan, primeiro dos nossos sacerdotes, o Kohen Gadol, e ele se dedicava a isso. Mas ele, para fazer isso, para restabelecer a paz no interior da Mahané de Israel, da nossa comunidade, ele mentia. Ele mentia, né? Mas era uma mentira que tinha por finalidade de restabelecer a paz. Nós sabemos que mentiras piedosas podem ser perigosas, porque as pessoas, mais adiante, podem descobrir a verdade. E o que acontece quando elas descobrem a verdade? A Torá não fala que em alguma ocasião as pequenas mentiras de Aaron tenham sido descobertas. Provavelmente porque se tiverem sido descobertas, as próprias partes envolvidas entenderam que tudo era feito em nome da paz e mantiveram o seu bom relacionamento, a sua amizade. E esses dois rabinos a que eu me referia, Rabino Yaakov e Rabino Yitzhak, eles, que eram gabás de Tzedakah, eles pediam, né, esses recursos e depois eles repartiam, e sobretudo eles entregavam na mão do Rabi Rama. O Rabi Rama, como nos conta o Talmud, ele dava todo o dinheiro que ele recebia aos mais pobres. Ele fazia isso por quê? Porque a maioria das pessoas, sobretudo no interior da nossa comunidade, não quer receber os recursos das mãos diretas daqueles que arrecadam. Então entendo, né? Muitos judeus se sentem envergonhados, qualquer pessoa se sente envergonhada de receber tzedakah, meus amigos. Nós fomos criados com uma alma que quer ser doadora e não receptora. Quando nós nos encontramos numa situação como essa, né, nós nos sentimos muito incomodados, porque o ser humano não quer receber nada de graça. Então é uma situação muito difícil para alguém que é obrigado a receber tzedakah. Então, no interior da nossa comunidade, nós fazemos de tudo para que a pessoa não se sinta envergonhada, para que seja absolutamente impessoal a entrega desses recursos, de preferência um cheque pelo correio. E Rabi Rama recebia esses recursos que eram arrecadados por esses dois gabai e distribuíam para que os judeus não se sentissem envergonhados. Mas ele, Rabi Rama, se fazia passar também por um homem muito pobre, para justamente poder pegar a tzedakah daqueles que eram os encarregados de coletar esses recursos. Mas ele recebia esses recursos e transferia imediatamente aos mais pobres. Vejam,
Há um relato muito semelhante a esse, também no Talmud, de Rabi Serraria, que tomava de Tzedakah, embora ele não fosse uma pessoa reconhecida na nossa comunidade como um rabino muito pobre, mas isso não impediu de seguir recebendo de Tzedakah. Algumas pessoas questionavam o fato dele estar recebendo de Tzedakah, embora ele não fosse notadamente um homem muito pobre, mas ele recebia. Depois do seu falecimento, isso está relatado, né, no Talmud, depois do seu falecimento, foram se dar conta de que ele jamais havia tido qualquer proveito daquilo que ele recebeu durante anos como de Tzedakah. Ele simplesmente recebia e tudo que era dado a ele era imediatamente transferido aos mais pobres, para que os pobres não se envergonhassem. Quem nos ensina isso é Rambam. Existem muitos níveis de Tzedakah, mas o nível mais perfeito é justamente esse, no qual o elemento de sigilo, de oculto, está presente. Quem dá não sabe quem vai receber, e quem recebe não sabe a origem desses recursos. Há um relato, também muito conhecido no interior do judaísmo, de um rabino que passava todos os dias pela porta de uma família muito pobre e colocava o dinheiro por debaixo da porta. E depois de um certo tempo, o chefe dessa família, que recebia esses recursos, queria saber, afinal de contas, quem era o seu doador, quem era a pessoa que todos os dias passava, e o rabino passava todos os dias pela porta desse pobre e deixava algum dinheiro por debaixo da porta. E um determinado dia, né, esse judeu decidiu ficar por trás da porta esperando que aquela pessoa que fazia de Tzedakah colocasse o dinheiro por debaixo da porta para que ele visse. E quando ele tentou abrir a porta, o rabino, que nesse dia estava acompanhado de sua esposa, correu, fugiu, para que esse judeu não soubesse a origem, né, daquela Tzedakah. E nos conta, né, os relatos da sabedoria judaica, que esse rabino, para fugir desse judeu, de modo que ele jamais descobrisse que ele havia sido a pessoa que estava doando esses recursos, se meteu por dentro de uma viela, e o único lugar que ele se encontrou para se esconder foi dentro de um forno. E ele entrou com a esposa dentro de forno. E aconteceu um grande milagre, que eles não se queimaram, pela piedade daquele homem, pelo compromisso de fazer a tzedakah, de ajudar um irmão sem envergonhá-lo. Milagres acontecem quando nós andamos pelo caminho de Hashem, quando nós fazemos aquilo que a Torá nos pede, que é o cumprimento das mitzvot. Portanto, que eu estou, através desses pequenos relatos, que não são evidentemente extensos, né? Estou procurando resumir alguns desses relatos, que estou oferecendo para vocês uma série de elementos para nós podermos refletir sobre a pergunta fundamental que eu lancei há pouco. A Torá permite ou não roubar o entendimento das pessoas para aumentar a tzedakah? Porque, ao contrário daquilo que o senso comum consolidou e daquilo que parece ser o significado das palavras da Torá aqui na Parashá Kedoshim, que nos indicam claramente que é proibido mentir, é possível, a partir da lógica própria dos ensinamentos contidos na Guemará, né, se passar por uma pessoa pobre ou, né, pedir em nome de pessoas que necessitam ajuda de tzedakah, porque se encontram no estado de pobreza, tomar esses recursos para os pobres, né, de modo a fazer com que elas não se sintam envergonhadas, porque, me permitam aprofundar um pouco mais e dizer para vocês o seguinte: o chefe de família que está sem emprego, sem trabalho, não consegue sustentar a sua casa e é obrigado a sobreviver dessa forma, isso é devastador. Isso é devastador para o espírito daquela pessoa, porque isso contraria a própria ideia, né, fundamental impressa na alma humana. Nós viemos esse mundo para servir ao próximo. Nós não viemos para servir a nós mesmos. Nós temos que deixar a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, a nossa abundância nas mãos de Deus. Nós temos que nos preocupar e nos cuidarmos de ajudar o próximo, e a Hashem cuida de nós. E quando nós ajudamos o próximo também nos ajuda. É uma lógica muito simples que orienta a vida de todo judeu observante da Torá. Nós nos ocupamos de ajudar as outras pessoas e Deus se ocupa de cuidar de nós. Isso está permitido? Bom, a conclusão a que nós vamos chegar a partir
da linha de raciocínio do Talmud é que isso está permitido. Se isso é verdade, se o Rabino Rama agiu corretamente, se o Rabino Serraia agiu corretamente, né, na forma como eles arrecadavam recursos para distribuir entre os mais pobres, se dizendo pobres ou reunindo recursos que foram arrecadados por meio de mentiras piedosas, se isso tudo é permitido, então, no caso concreto em que eu relatei a vocês, a história do Rabino Silverstein é perfeitamente permitido, ou seja, nós entendemos que o menino fez, obviamente orientado por algum líder da nossa comunidade que dirigia essa instituição de caridade, ou rabinos, etc., é algo legítimo. É permitido sensibilizar o coração das pessoas em nome de um objetivo como a busca da paz, como fazer Arona Cohen, ou quando nós pretendemos aumentar a tzedakah para poder ajudar mais os pobres. Portanto, existe na Torá, segundo o entendimento da sabedoria judaica, permissão. Mas muitos de vocês, ao ouvir as minhas palavras, devem estar pensando, isso é um absurdo. O que o Átila está defendendo é que as pessoas possam mentir livremente. Não foi essa a minha intenção. Eu acho que quem acompanhou, né, a linha de raciocínio que eu procurei desenvolver, que não é a minha, mas do próprio Talmud, vai entender que, e essa é uma outra lição importante de Rambam, que deve haver uma absoluta congruência entre aquilo que se fala e o sentimento que nós temos. Uma pessoa não pode dizer uma coisa e fazer outra. Nós devemos sempre sermos os mesmos, por dentro e por fora. O que você sente no seu coração, você não deve falar algo diferente com a sua boca. De modo que, quando o bem maior deve ser protegido, né, nós estamos autorizados a roubar o entendimento. Mas eu quero mais uma vez, antes de terminar esse breve shiur, dizer para vocês, é preciso que aqueles que estão envolvidos nisso sejam pessoas absolutamente idôneas, absolutamente comprometidas a servir o próximo, que sejam completamente abnegadas, né, no amor que nós devemos ter para com o próximo. E a verdade é que nesse tempo em que vivemos, essas pessoas são muito raras. Então, muito cuidado, meu amigo, muito cuidado para não ser enganado, né, por uma pessoa que vai tentar fazer com que o seu coração se abra, para que você também abra os seus bolsos e que no final esses recursos não cheguem àqueles que realmente necessitam da nossa ajuda, meus amigos. Shabbat Shalom!